Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a estudar o livro do Gênesis. Temos lido o capítulo 4 e vimos no último programa a forma como Caim e Abel se relacionavam com Deus. A forma porque um foi aceito e outro não. As motivações que levaram Caim a agir e as motivações que levaram Abel a agir. Esta tem sido uma constante da nossa sociedade. Deus olha para o coração do homem, Deus olha para as nossas motivações. Não basta fingirmos ser alguma coisa, é necessário realmente que as nossas motivações estejam certas. Quando Jesus andou no nosso meio, a maior condenação que ele fez foi exatamente quanto aos religiosos daquela época. Jesus condenava os religiosos daquela época exatamente porque aparentemente no seu exterior eles agiam de uma determinada maneira, até aparentemente de acordo com os ensinos da Bíblia, com uma certa moral, mas no seu íntimo, no seu coração, as atitudes, as motivações eram completamente erradas. Era o orgulho, era a inveja, era a arrogância que movia muitas vezes os corações. E eu creio que, se calhar, a nossa sociedade hoje, infelizmente, não é muito diferente daquela em que Jesus viveu. As motivações muitas vezes continuam a ser as piores. Continuamos a agir não para benefício do outro, mas para nosso próprio benefício, mas para nosso próprio interesse. Isso é muito triste. Então vimos isso no último programa, como Deus ainda mesmo assim quis restaurar a Caim, mesmo assim Deus continuou a amar a Caim apesar das suas atitudes e assim como Deus manifesta o amor por si e por mim. Deus continua sendo o mesmo e Ele continua a manifestar o amor através da pessoa de Jesus Cristo. Nós tínhamos prometido que hoje iríamos continuar a analisar a família de Caim. Vimos que no verso 16, Caim afastou-se ainda mais da presença do Senhor. Se ele já tinha tido uma atitude de se afastar cada vez mais de Deus, vamos verificar aqui nesta genealogia, nesta sequência de famílias que derivam de Caim, um afastamento cada vez maior da pessoa de Deus. Vimos que anteriormente Caim já se tinha afastado de Deus, agindo contrário àquilo que Deus desejava, matando o seu irmão, negando aquilo que havia feito, tentando mentir, se é que fosse possível, ao próprio Deus. Agora vamos ver que a partir daqui há um afastamento ainda maior desta família que deriva da pessoa de Caim. Começando a ler então em Gênesis capítulo 4, verso 16. E se tiver a sua Bíblia à mão, nós hoje iremos usar a tradução, o livro, para que aqueles que quiserem seguir puderem nos acompanhar. O livro, a Bíblia para hoje. Se já adquiriu essa Bíblia, então certamente poderá acompanhar-nos melhor. Se não, poderá pegar talvez numa das outras traduções que nós recomendamos, de João Ferreira de Almeida, e então poderá acompanhar-nos nesta leitura. Diz assim então a palavra de Deus: Assim Caim se afastou da presença do Senhor, indo estabelecer-se na terra de Nod, a oriente do Éden. E no verso 17 diz: Então a mulher de Caim concebeu e teve uma criança chamada Enoque. Caim construiu então uma cidade e deu-lhe o nome do seu filho. Enoque veio a ser o pai de Irad, o qual teve por filho Mesuel, que gerou a Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque casou com duas mulheres, Ada e Zila. Ada teve um filho por nome Jabal, que foi pai de todos os criadores de gado e de todos os nómadas que vivem em tendas. O seu irmão chamava-se Jubal, o primeiro músico e inventor da harpa e da flauta. Nós vamos parar aqui um pouco para analisar esta família de Caim. Ele teve filhos, houve uma série de filhos que ele teve, que depois, por sua vez, tiveram filhos, e vamos deparar-nos aqui no verso 19 com um caso que provavelmente você reparou. É o primeiro caso
de poligamia que encontramos na Bíblia. Lameque, então, é este homem que busca para si 2 mulheres. Esta não era a vontade de Deus, como nós já vimos no Gênesis, capítulo 2, verso 24. Deus desejava que o homem formasse uma só carne com a sua esposa. Não é? A Bíblia diz que deixará o homem pai e a sua mãe e se junta à sua mulher, e de tal forma que os 2 se tornam uma só carne. Esta era a intenção de Deus, esta sempre foi o desejo de Deus. Deus não quer que haja este tipo de atitude. A Bíblia relata-os, mas não quer dizer que a Bíblia aprova. A Bíblia nos fala claramente que aqueles que são seguidores de Cristo, o desejo de Deus é que eles sejam esposos de uma só mulher. Isto encontramos em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Assim como uma mulher deve ser esposa de um só marido. Este é o desejo de Deus. Também encontramos isto na mesma carta de Timóteo. Como já referi também em Gênesis, o desejo de Deus é que o homem e a mulher formassem uma só carne. Houvesse uma partilha tal que os 2 pertencessem um ao outro de tal forma e com tamanha intensidade e intimidade que nem se distinguissem. E é belo quando assim acontece. É triste verificar que Lameque começou por adquirir então 2 esposas. Sabemos, infelizmente, como isso tem flagelado a nossa sociedade também, não tanto na poligamia, porque isso é proibido por lei, mas a infidelidade que acontece, as marcas que isso deixa nas famílias quando há infidelidade conjugal, quer do marido, quer da esposa. E é triste quando eu leio, infelizmente, em revistas e às vezes até entrevistas de pessoas sérias que querem quase mostrar, por outro lado, que a infidelidade não tem mal nenhum. Só quem não convive com as pessoas que foram ou que sofreram a infidelidade é que pode afirmar que a infidelidade não tem mal. E, infelizmente tem crescido de uma forma assustadora a infidelidade no nosso país, quer de homens, quer de mulheres. As razões são as mais variadas, mas isso deixa marcas profundas no coração dos cônjuges que sofrem dessa infidelidade. Vemos Lameque aqui a conviver com 2 mulheres e imagino as dificuldades que isso trouxe para este homem e para estas mulheres, assim como para os seus filhos. Vemos também que Jabal foi então o pai de todos aqueles que são considerados nómadas e criadores de gado. Isto é interessante porque estamos na origem de todas as coisas. Passamos então agora a uma vida nómada. Já existia esta cidade, vemos que um pouco mais atrás Caim concebeu Enoque e Enoque construiu uma cidade para si, e verificamos agora que Jabal é um nómada no meio disto. Talvez isto contraria um pouco quase as teses que algumas pessoas têm sobre a história da humanidade. Verificamos logo a seguir também que Jubal era o primeiro músico e inventor da harpa. Então temos aqui os primeiros músicos, digamos, a surgir com esta geração. Depois vemos ainda que Zila, a outra mulher de Lameque, foi mãe de Tubal-Caim, o primeiro a trabalhar com metal fundido, fazendo obras em cobre e em ferro. E então encontramos rapidamente no Gênesis capítulo 4 a passagem para a idade do ferro, a idade do cobre. É um salto, diriam alguns, gigantesco em termos da humanidade, mas é talvez importante lembrar que estamos a partir de alguns pressupostos que se calhar outros nunca partiram. Talvez os historiadores e os cientistas não partem deste mesmo pressuposto de que Deus criou o homem. E é bom lembrar que a Bíblia não diz com que idade Deus criou Adão. Não sabemos se quando Adão surgiu no Jardim do Éden tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, não sabemos. Seria especular avançar qualquer idade. Talvez ele já fosse adulto. Por outro lado, também não sabemos quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim até que aconteceu a queda no capítulo 3. Talvez 100 anos, 200 anos, 300, 1000, não sabemos exatamente o período de tempo que Adão e Eva viveram no jardim. A Bíblia não nos indica, aparentemente por uma leitura
rápida, parece que as coisas tiveram uma sequência muito rápida, mas não sabemos exatamente. O facto é que no capítulo 4 chegamos então aqui à Idade do Ferro, com Tubal-Caim, o pai destes homens que trabalharam o ferro fundido. Depois vamos encontrar um novo episódio de violência que acontece aqui no verso 23 e 24. Um dia Lameque disse às suas mulheres: ouçam-me com atenção, eu matei um homem, um jovem, por me ter atacado e ferido. Se na verdade quem matar a Caim será castigado 7 vezes mais do que ele foi, então quem me matar a mim para se vingar será 77 vezes mais castigado. Vemos aqui então Lameque que entendeu que o seu ato merecia castigo também. Por outro lado, ele tenta se proteger, dizendo que quem encontrasse Caim seria castigado 7 vezes mais do que Caim foi. Quem o encontrasse a ele e tentasse fazer mal a ele seria punido 77 vezes mais ainda do que ele próprio. Isto, por um lado, tem duas conotações. Uma de que ele compreendia que o seu ato, por um lado, era mais grave do que o de Caim. Foi uma atitude talvez translocada, não sabemos exatamente as razões que o levou a matar este jovem. Por outro lado, ele entendia que também ele deveria ser mais protegido que Caim. E vemos aqui uma degeneração, digamos assim, desta família de Caim. A família foi-se afastando de Deus, agindo contrário à vontade de Deus. Vemos os problemas familiares que daí advêm, as situações que daí surgem, e volta de novo a uma atitude de homicídio, de assassinato. Isso, no entanto, deve fazer-nos refletir, deve-nos fazer pensar. Nós, como portugueses, infelizmente, somos muito fatalistas. Por vezes achamos que o nosso fado é assim, a nossa sina foi assim, não há forma de contornar a história, não há nada que eu possa fazer para alterar a história, e as coisas não são bem assim. A ideia de analisarmos aqui a vida de Caim e os seus descendentes não é no sentido de dizer, ok, coitados, não tiveram hipótese ou alternativa para alterar a sua vida, mas antes pelo contrário, é para nós olharmos para a Bíblia e perceber que Deus dá-nos sempre uma oportunidade mais. Deus dá-nos sempre a oportunidade de nós voltarmos atrás. Deus dá-nos sempre a oportunidade de agirmos e sermos coerentes com as nossas ações. Isso é o que nos diz Ezequiel, capítulo 18, verso 19. Diz assim: como perguntam vocês, então o filho não há de pagar pela maldade do pai? Deus responde: não, porque se fizer o que é reto e guardar os meus mandamentos, com toda a certeza que há de viver. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não será castigado em consequência da iniquidade do pai, nem os pais por causa do pecado dos filhos. A pessoa que for reta terá a recompensa da sua retidão, tal como o pecador terá a paga da sua própria maldade. Mas se um pecador se arrepender do seu pecado e começar a cumprir as minhas leis, fazendo o que for justo, certamente que viverá, não morrerá. Todo o seu passado de pecado será esquecido e terá vida em consequência da sua retidão. Vocês julgam que eu tenho prazer em que o pecador morra? Pergunta ao Senhor. Com certeza que não. Aquilo que eu pretendo é unicamente que ele abandone os seus caminhos de maldade e que viva. Este é o desejo de Deus. Deus não tem prazer em que o homem se afaste constantemente dele. Deus não tem prazer que ele se afaste cada vez mais dele. Deus procura que o homem tenha uma relação com ele. Verificamos aqui que Lameque e a sua família se vão afastando, por um lado, cada vez mais de Deus. O próprio Lameque tem atitudes cada vez mais repreensíveis. No entanto, a gente verifica que não são fatalistas as situações. Temos que entender que a vida não é assim. Apesar de Lameque ter mais facilidade em se afastar das coisas de Deus, no entanto, Deus quer inverter essa situação. E nós já lemos o texto de Ezequiel, que claramente nos manifesta que o pai
não levará as culpas do filho, assim como o filho não levará as culpas do pai. É verdade, no entanto, que as sociedades e os pais influenciam os filhos, isso é um facto consumado, por um lado. Mas, no entanto, as pessoas sempre têm o seu espaço individual de decisão. Cada um é responsável pelas suas próprias atitudes. Eu próprio tenho vindo de um bairro difícil, nasci, a minha infância foi passada num bairro social, um bairro com algumas dificuldades sociais, mas é interessante, por outro lado, analisar que é verdade que algumas das pessoas que viveram comigo a infância, algumas delas foram parar à prisão por alguns crimes que cometeram. No entanto, outras pessoas do mesmo bairro que conviveram comigo naquela zona, hoje são empresários, hoje são pessoas de respeito, alguns deles até políticos, e vejam bem, até alguns saíram pastores. É interessante ver que a sociedade em que vivemos, o contexto em que vivemos, influencia-nos, sem dúvida, mas também é verdade que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. As pessoas têm que ser responsáveis por as decisões que tomam na vida. Por isso, não podemos atribuir a culpa a toda à nossa família, à sociedade, às circunstâncias que nos rodeiam. A culpa não é dos outros, é também, mas é acima de tudo nossa. Nós temos que tomar as nossas decisões. Nós somos pessoas responsáveis, somos pessoas com vontade própria e devemos agir de acordo com as nossas convicções, de acordo com aquilo que nós achamos mais correto ou menos correto. Neste texto aqui analisamos a vida então de Caim e dos seus descendentes. Mas este capítulo vai encerrar com o verso 25, onde diz: mais tarde Eva teve outro filho a quem chamou Sete. Sete foi pai de Enos e foi a partir de então, durante a vida deste, que se começou a invocar Deus como Senhor. Verificamos aqui um outro filho de Adão e Eva. Fazendo aqui um pequeno parênteses, é importante dizer que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Isso encontramos no capítulo 5, onde iremos estudar no próximo programa. No entanto, aqui eles falam de 3 filhos. Não eram os únicos filhos, certamente, que eles tiveram. Fala de Abel, fala de Caim e fala de Sete. Estes foram os filhos, de alguma forma, que marcaram a sequência da cronologia das famílias. Vemos Caim, que se vai afastando progressivamente de Deus, e é por isso que estes filhos são destacados. Vemos Abel, que é um homem que procura dar o melhor de si para Deus, e agora vemos Sete, que é alguém que é semelhante a Adão e é alguém que na sua descendência começa a invocar o nome de Deus. Começa aqui uma nova relação com Deus, através deste filho de Adão e Eva, que é Sete. Este filho foi aquele que começou a buscar a Deus, a invocar a Deus, um filho diferente dos outros que Adão tinha. Este filho é destacado por causa dessa sua atitude, por causa desse seu desejo de se relacionar com Deus. Nós iremos aprofundar um pouco mais a descendência de Sete, iremos verificar algumas situações curiosas na vida deste filho de Adão e vamos nos próximos programas analisar um pouco mais esta família, a família de Sete. Nós hoje estivemos a ver, no nosso programa, a vida de Caim e os seus descendentes. Verificamos como as pessoas se vão afastando progressivamente de Deus. Mesmo assim, Deus dá sempre uma oportunidade a cada um de nós voltar até Ele, podermos recomeçar a nossa vida com Ele. Não podemos lançar as culpas nos nossos pais ou na nossa sociedade. Eu não sigo a Deus por causa da nossa sociedade ou por causa da minha família. Deus claramente deixou na sua palavra que cada um de nós é responsável pelos seus atos. Nós, diante de Deus, temos que optar. Você tem que optar por se querer relacionar ou não com Deus. Não pode dizer que não o faz porque os seus pais isto, ou os seus familiares aquilo, ou porque talvez as pessoas que conhece como cristãos não são um grande exemplo. Isso não servirá certamente de desculpa. Cada um de nós é responsável pela nossa decisão diante de Deus. Pense nisso e procure olhar para Deus. Talvez você possa ser um destes, como da descendência de Sete, que começaram a invocar o nome do Senhor.
No próximo programa nós iremos analisar um pouco melhor o que isto quer dizer. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.